E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise e resumo aqui no canal. Hoje a gente vai falar de um filme aí, para quem gosta daqueles de herói com muita ação, muita porradaria, para você esse resumo, essa análise. Nós vamos falar hoje de Deadpool e Wolverine, aí um filmaço, então fica com a gente. Já peço para você deixar o seu like, o seu gostei e se inscrever nesse canal para fortalecer, ajudar o trabalho que a gente faz aqui e continuar também nos incentivando a trazer mais e mais vídeos, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá. Lembrando que aqui a gente faz resumo e análise, fechou? Vamos aí. Deadpool e Wolverine reúnem um icônico mercenário tagarela, o Wade Wilson, interpretado pelo Ryan Reynolds, e o poderoso mutante Wolverine, interpretado pelo Hugh Jackman, né, que a gente já conhece muito bem, em uma aventura explosiva, escrita e produzida pelos mesmos talentos por trás de Deadpool 1 e Deadpool 2. Wade Wilson desfruta de um momento aparentemente calmo ao lado de Vanessa e seus amigos, e em contrapartida Wolverine se recupera dos seus ferimentos. Um tem os seus caminhos cruzados com o outro, dando início a uma improvável aliança. Juntos eles enfrentam um inimigo formidável em comum, desencadeando uma jornada repleta de ação, humor, reviravoltas surpreendentes. Deadpool e Wolverine promete ser uma aventura épica, cheia de referências aos quadrinhos e momentos de pura adrenalina, proporcionando aos fãs uma experiência única e inesquecível do universo dos super-heróis. Wolverine, então, esse é um filmaço, aí a gente viu uma
primeira sinopse, né, do filme aí. E para quem gostou do primeiro e do segundo filme, cara, provavelmente vai gostar também desse segundo filme, que é dos mesmos diretores, né, os mesmos produtores que trabalharam no primeiro e no segundo filme também estão trabalhando no terceiro, o que, né, pra gente pelo menos promete tá dentro das nossas expectativas, né? Então, bora lá. A trama começa quando o Wade Wilson se encontra inesperadamente no caminho de Logan, enquanto o Wade é conhecido por sua natureza cômica e imprevisível. Logan, por outro lado, está mais focado em seus próprios dilemas pessoais. O confronto inicial entre os dois é inevitável. Deadpool, como sempre, está cheio de piadas e referências pop, enquanto tenta irritar Logan, que mantém o seu temperamento explosivo sob controle, até que a ação começa de fato, entre cenas de luta cheias de coreografias espetaculares, diálogos hilários e trocas de ofensas. Fica claro que, embora diferentes, eles têm algo em comum. Ambos são praticamente impossíveis de derrotar, né? Os caras não vai de arrasta, né? A famosa imortalidade. Mas a história vai além de apenas confronto físico. Os dois acabam se unindo a contragosto para enfrentar uma ameaça maior. Você vê, né? Dois caras aí que têm algumas semelhanças, né? Dois heróis que têm algumas semelhanças, mas ambos como semelhanças são o anti-herói, né? Isso que é o mais bacana de ver nos dois e uma dupla improvável, né? Uma aliança improvável para poder enfrentar um inimigo em comum. E pô, desses dois a gente pode esperar muita luta, muita porradaria, muita coisa acontecendo, muita explosão, muita cena de ação descontrolada, né? Aquela ação insana, né? É o que a gente espera quando a gente vê esses dois heróis juntos, né? Anti-heróis, né, no caso. Bora lá. É, E aqui é onde a dinâmica entre Deadpool e Wolverine realmente brilha. Enquanto Wolverine prefere uma abordagem mais direta e brutal, Deadpool faz questão de adicionar seu toque de caos a cada situação. O equilíbrio entre ação e comédia é perfeito, trazendo momentos tanto de tensão quanto de risadas. Os diálogos entre eles são recheados de sarcasmo, provocando até mesmo os fãs de longa data dos personagens. Então os caras tentou fazer realmente um filme que pudesse pegar todas as camadas, né, todas as gerações ali de público para tentar, ao máximo, lógico, ganhar dinheiro com isso, né, que é o objetivo final é ganhar muito dinheiro com essas produções, mas também tentar agradar tanto o público que acompanha nos quadrinhos, que na maioria das vezes espera, né, não encontrar tanta diferença, né, entre o que está sendo apresentado no universo dos cinemas, que a gente sabe que há modificações para poder ser adaptado, e o que eles encontram nos quadrinhos, né, lendo ali as histórias originais que vêm dos quadrinhos, né, que é o que inspira os filmes. Beleza? Então, no fim das contas, Deadpool e Wolverine provam ser uma dupla improvável, mas extremamente divertida. O filme é uma montanha-russa de emoções, com batalhas intensas, cenas de humor absurdo, uma boa dose de fanservice para os amantes dos quadrinhos, que foi o que eu acabei de dizer. Para quem é fã da Marvel e adora ver esses dois ícones juntos, este é o tipo de filme que entrega o que promete: muita ação, comédia e momentos inesquecíveis, seja pela rivalidade ou pela camaradagem inesperada de Deadpool e Wolverine. Definitivamente deixam sua marca juntos nas telonas, né? Continuando, há 2 anos atrás, o Wade Wilson é um ex-agente das Forças Especiais que trabalha como um mercenário na cidade de Nova York. O Wilson foi dispensado de uma forma desonrosa como agente das Forças Especiais canadenses. Ele conhece a acompanhante Vanessa em um bar administrado por seu amigo Weasel, e eles se tornam romanticamente apegados. Vanessa é uma acompanhante de luxo e os dois se conectam competindo para ver quem teve a pior infância. Aquele momento do filme que eles estão jogando, estão lá brincando, lá jogando as bolas, lá tentando acertar aqueles alvos lá. O Wade acerta todas, né? E eles vão ali tentando ver quem tinha a pior infância. Uma cena bem interessante do filme, né? Então o Wade contrata a Vanessa, né? Uma cena bem engraçada, inclusive essa,
como acompanhante de luxo, mas depois leva a uma feira para passar um tempo com ela. Mais tarde naquela noite, eles ficam juntos, né? Um ano depois, o Wade a pede em casamento e ela aceita. Mas ele de repente desmaia, que é quando ele descobre que ele tem uma doença. O Wade é diagnosticado com câncer terminal em seus pulmões. E embora a Vanessa permaneça ao seu lado, ele não quer que ela veja ele sofrendo, né? A pessoa que adquire a doença é uma coisa muito complicada, né? Muito delicada. A pessoa que adquire esse tipo de doença, ela obviamente ela sofre muito, né? E as pessoas ali ao redor vendo, né, como a pessoa tá, sabe, tá sofrendo, entendendo a situação, acabam sofrendo muito também. E era o que ele não queria que ela visse, né? O sofrimento dele e tudo que, pelo que ele ia precisar passar. E ele até se sentia constrangido em ela ter que passar essa situação com ele. Então você vê, né, como é que era o pensamento dele, por isso que ele resolve dar no pé, né? Ele resolve comprar cigarro e não voltar nunca mais. Enfim, vamos lá. Um recrutador, o Jed Reese, de um programa secreto se aproxima de Wade oferecendo uma cura experimental para o câncer, né, para a doença que ele tinha. O recrutador se oferece para dar ao Wade poderes que ninguém mais tem e para transformá-lo em um super-herói. Embora o Wade inicialmente se recuse, ele decide deixar Vanessa e se submeter ao procedimento. Em um laboratório, Wade conhece Ajax e Angel Dust, né, a Gina coreano, né? Teve umas polêmicas, inclusive, com ela aí, por causa de alguns posicionamentos dela, mas que não vem ao caso. Né? Então, o Wade vê muitos desses pacientes terminais no laboratório que foram experimentados com resultados variados e variados tipos de mutação, né? A gente lembra muito bem disso quando ele chega lá naquele laboratório, ele até tira uma lá com a cara do Ajax, muito a cara dele, né, de fazer isso. E a gente vê lá, até ele faz uma amizade lá dentro e vê muitos caras tentando passar por esse processo, né, de forçar a mutação através daquele processo doloroso lá que ele passou para poder virar o Deadpool. Né? Então a Ajax revela seu laboratório financiado de forma privada e não está sob qualquer tipo de jurisdição do governo. Né? Em outras palavras, é um baita laboratório clandestino onde ele faz experiências com seres humanos. Né? Ajax injeta o Wade com um soro projetado para despertar genes mutantes latentes. O soro reage de maneira diferente com cada pessoa. Com Ajax deu-lhe reflexos aprimorados e terminações nervosas queimadas, o que significa que ele não sente nenhuma dor. Em seguida, Ajax submete a dias de tortura como um novo método para tentar fazer com que a mutação, né, do Wade se manifestasse, porque ele tentou fazer vários métodos e o negócio não estava acontecendo de jeito nenhum. Então já que não está dando desse jeito, vamos colocar vocês sob uma tortura severa para ver se dá certo, né? E é só assim que acontece. Pô, o cara sofre muito para virar quem ele é e depois para tentar reverter a situação e não conseguir, né? Caramba, que situação, né? Então, com a Ajax deu-lhe reflexos aprimorados, né? Ele ganhou com o procedimento que ele passou. Então ele descobre o nome verdadeiro do Ajax, né? Francis Freeman, e zomba dele por isso. Em resposta, o Ajax prende o Wade em uma câmara hermética que aumenta e diminui o nível de oxigênio para manter o Wade constantemente à beira de asfixia. Cara, que negócio bizarro. Deixando-o no fim de semana, mas não antes de Ajax revelar ao Wade seu verdadeiro propósito: fazer escravos poderosos para serem vendidos a clientes ricos. Enquanto dentro da câmera, o Wade desenvolve um fator de cura que cura o seu câncer, mas o deixa severamente desfigurado como efeito colateral, com cicatrizes semelhantes a tumores por todo o corpo. O Wade escapa da câmara e ataca Ajax, mas cede quando lhe dizem que sua desfiguração pode ser curada. Então quer dizer, o cara sabia que ele ia levar um arregaço ali, né? Porque o cara estava totalmente furioso, o Wade estava completamente furioso.
com aquilo que tinha acontecido com ele, por mais que aquilo tivesse curado seu câncer, teve efeitos que ele não esperava, né? Mas ele também escolheu o risco de passar por aquilo, né? Também foi a escolha dele, ninguém obrigou a ele, né? Tá, ele foi obrigado pela doença que ele tinha, mas de uma forma geral, ele escolheu fazer aquilo também. Por mais que ele pensasse, né, não ter opção, ele podia também ter submetido a passar por um tratamento médico, tal. Mas aí ele não se tornaria o Deadpool e a gente não estaria fazendo uma análise, um resumo desse filme, né? Então, bora lá. É, então, a Jax subjuga o Wade, né, depois dele falar que pode haver uma cura, e empalá-lo com um vergalhão e o deixa para morrer no laboratório em chamas. Na manhã seguinte, o laboratório é destruído, mas o Wade sobreviveu, né, porque o principal a principal mutação dele é justamente esse fator de cura, né, o que deixa ele praticamente imortal. Mas o Wade sobreviveu devido às suas habilidades de cura. O Wilson sobrevive devido às suas novas habilidades de cura e tenta retornar a Vanessa, mas tem medo de seu sofrimento por causa da sua aparência e fica longe dela. Óbvio, o cara tá muito bizarro, né? Muito estranho. A cara dele, nem sei dizer o que parece ali, né? Então ele fica com medo, né, de constranger ela ainda mais e acaba não indo falar com ela, que é uma grande besteira, né? Se ele tivesse feito isso no começo, mas como eu disse, não teria graça, né? O filme precisa ter um enredo, precisa ter uma sequência de acontecimentos para que tudo se conecte no final. E é por isso que o filme é tão bom. Suas novas habilidades de cura, mas tendo medo do seu sofrimento por causa da sua aparência, fica longe dela. Depois de consultar seu melhor amigo, o Hazel, que é aquele dono do bar, o Wade decide caçar a Jax e ter sua desfiguração curada, né? Que ainda nesse momento ele ainda acreditava, segundo o Ajax, que ele poderia ser curado da mutação, né? O que era uma grande mentira, né? O Wade decide caçar a Jax e ter sua desfiguração curada. Ele se torna um vigilante mascarado, assume o pseudônimo de Deadpool, pegando em uma piscina que é basicamente uma aposta de bar com chances de ver o favorito por ser mais provável de arrasta para cima naquele dia, né? Eles faziam lá aquela aposta que fica aqueles nomes lá naquele quadro, né? Que todos eles são caçadores de recompensa, né? E aí ele pega um daqueles nomes lá. Então o Hazel sempre apostou em Wade e sempre na expectativa dele perder, né? No caso, olha só o amigo do cara, né? Então ele se muda para casa de uma mulher cega idosa chamada Blind, e Deadpool escolhe um traje de cor vermelha com base na sugestão dela, né, para que seus amigos não possam vê-lo sangrar e tenham um senso de humor inexpressivo. Ao longo do ano seguinte, ele questiona e várias pessoas vão de arrasta, né, pelas mãos dele. A gente vê como esses caras, principalmente um cara que tem dificuldade para ele ir de arrasta, ele vai ter uma facilidade ainda muito maior para fazer as outras pessoas irem de arrasta, né? Então, isso é o que eu como eu posso dizer isso, que inesperadamente é uma das coisas que traz graça pro filme, a forma com que ele faz isso, né? Não, no caso, as pessoas não de arrasta, mas a forma com que ele faz isso, né? Então, ao longo do ano seguinte, ele questiona e, né, muitos caras vão de arrasta aí, os caras associados ao Ajax, ele sai numa busca e vai caçando um por um, né, e questionando cada um deles para tentar encontrar o cara que fez aquilo com ele, né, o Ajax. Então até que ele chega em quem? No recrutador, né? Então ele revela o paradeiro do Ajax seguindo uma série de pistas. Deadpool rastreia Ajax até um comboio de carros em uma via expressa. E o Dopinder, né? Lembra que o motorista do táxi é o motorista de táxi que faz amizade com Deadpool no caminho. Então ele acaba, né, com todos os agentes, toda a escolta ali do Ajax, encurrala a Ajax e exige uma cura para sua desfiguração. O confronto é interrompido por dois X-Men, o Colossus e também a... Cara, como é que é o pseudônimo dela? Ah, Mega Sonic, né?
a Mega Sonic é a outra jovem Mega Sônica lá, né? Vamos lá. Então, na hora que ele tá quase pra acabar com o cara interrogando, né? Então o Ajax não chega a falar pra ele que não existe uma cura pra aquilo, né? Que ele tá ali saboreando daquele momento, né? Que é uma das coisas que ele faz, né? Que ele faz bastante durante o filme, que é brincar com seus inimigos antes de acabar com eles. Então ele tá ali trocando um papo quando chega o Colossus e a super jovem Mega Sônica lá. Então, eles estão tentando recrutar Deadpool, mas para se juntar a eles, né? Colossus disse que Deadpool havia sido avisado antes sobre o uso imprudente de seus poderes, né? Eles deram um aviso, tá tentando falar pro Deadpool, olha, você precisa ir com calma, você não pode. Eles não queriam que o Deadpool acabasse, né, com que as pessoas fossem de arrasta, né, virassem saudade aí pelas mãos dele. Então deu um aviso pra ele, olha, você precisa ir mais com calma aí porque você, cara, você é muito bruto, você é muito insano e você desperdiça muitas vidas. Vamos colocar dessa forma, né? Que o cara não tem limites, né? Então, aproveitando a distração, a Jax escapa e Deadpool fica livre e quebra as mãos e as pernas quando tenta atacar Colossus, né? Colossus algema o Wade ao seu pulso e começa a arrastá-lo para longe, planejando levá-lo para Charles Xavier. Ahn, e o Deadpool ele vai lá e corta, né, sua própria mão e escapa, né? Sua mão se regenera lentamente durante a noite depois. A Jax sabe que o Wade virá atrás dele quando ele se curar e ele não tem influência sobre o Wade. A Jax vai ao bar de Weasel e prende Vanessa, né? Aquele momento onde ele captura a Vanessa para fazer mais ainda o Wade ir atrás dele, né? Fazer com que o Deadpool ainda tenha mais raiva e queira ainda mais ir atrás dele agora com mais um motivo, né? Que é resgatar a Vanessa. Ah, então, enquanto isso, a Jax sequestra Vanessa e ele e Angel dizem a Deadpool para encontrá-los em um porta-aviões desativado em um ferro velho. Deadpool se prepara para a batalha, mas sabe que precisará de ajuda. Enquanto isso, a Jax diz a Vanessa que o Wade ainda está vivo e ela foi sequestrada porque ele ainda tem sentimentos por ela. Então, você vê que ela não sabia de nada, né? Ela simplesmente foi sequestrada, né, quando ela estava trabalhando lá, ela naquela boate, e aí ela acabou sendo sequestrada lá por esses caras para tentar atingir o Wade. Então ela não sabia de nada que ele estava vivo, ele simplesmente tinha sumido, né, da vida dela, sem deixar rastros, sem dar notícias. E aí depois ela descobre, né, pela boca do Ajax que o Wade ainda está vivo. Deadpool convence Colossus e a Megasonic a ajudá-lo, pois ele os responsabiliza por permitir que a Ajax escape, né? Que foi justamente na hora que ele estava interrogando ali o Ajax que o Colossus chegou e interrompeu ali a cena dos dois, né? E o trio pega um táxi para o Ferro Velho, enquanto Colossus e Megasonic lutam contra Angel e vários soldados. Deadpool luta contra os capangas de Ajax e eventualmente o enfrenta. Depois que Angel e Dust derrota Colossus, Megasonic a ataca, mas acidentalmente destrói o equipamento que mantém o aeroporto-aviões na posição vertical. Quando o aeroporto-aviões tomba, Colossus carrega Megasonic e Angel Dust para um local seguro enquanto Deadpool salva Vanessa. A Jax sobrevive e ataca Deadpool, mas ele é derrotado, né, e revela que não há cura. Você vê todo o rolê que teve que acontecer para no final ainda o cara revelar para ele que não existe cura, né? Pô, que isso, meu. Por quantas eles passaram, né? Quanta coisa aconteceu, quantas pessoas foram de arrasta para cima nesse tempo todo, um monte de gente, né? E para depois o cara falar que não tem cura, né? O que ele fez com ele não é reversível, não tem como voltar atrás. Né? Então Deadpool vai lá, né, faz o que ele precisa fazer, acaba com o cara. Então Vanessa então repreende Wilson com raiva por deixá-la, mas ela se reconcilia com ele depois de ver seu rosto desfigurado e descobre a verdadeira razão pela qual ele nunca voltou para ela. Em uma cena pós-crédito, o Wade diz ao público que o filme acabou e anuncia uma sequência com Cable, um mercenário brincalhão, e é experimentado e se torna
imortal, mas horrivelmente marcado, e sai para rastrear o homem que arruinou a sua aparência. Esta é a história de origem do ex-agente das Forças Especiais que se tornou mercenário, o Wade Wilson, e que depois de ser submetido a um experimento desonesto que o deixa com poderes de cura acelerados, adota o alter ego de Deadpool, com suas novas habilidades e um senso de humor sombrio e distorcido. Deadpool caça o homem que destruiu a sua vida. O Wade Wilson é um pequeno mercenário, ele conhece Vanessa e se apaixona. A vida é idílica e até um dia ele é diagnosticado com câncer terminal. As coisas parecem sombrias, mas aparece um homem que diz que pode ser curado, né? Um cara aparece aí com uma proposta de cura para uma doença que ele já estava em estado terminal. Depois de inicialmente recusá-lo, Wilson concorda e conhece o homem por trás do projeto. Ele se chama Ajax. Durante o tratamento, ele descobre que isso o envolverá se tornando um mutante, e ele precisará passar por vários testes dolorosos para descobrir quais são suas habilidades mutantes. Além disso, Ajax é um sádico. O tratamento resulta em Wilson obtendo poderes de cura acelerada, mas também o deixa terrivelmente desfigurado. Ajax tenta mantê-lo como prisioneiro, mas ele escapa. Ele agora tem dois objetivos: encontrar Vanessa e fazer Ajax pagar pelo que ele fez com ele. Acabar com Ajax pode não ser tão fácil quanto parece, já que ele também é mutante, e o super-herói intrometido Colossus e sua ajudante Megasonic continuam atrapalhando a sua missão. E o Wade Wilson agora está operando sob um pseudônimo, Deadpool, depois que um mercenário de fala rápida e diagnosticado com câncer terminal, ele encontra a possibilidade de cura em uma experiência científica de uma organização secreta. Recuperado com um fator de cura acelerado e um senso de humor incomum, ele adota o alter ego Deadpool para buscar vingança contra o homem que destruiu a sua vida. Depois de ser diagnosticado com um câncer terminal, no mesmo dia em que sua namorada aceita sua proposta de casamento, o ex-agente de operações especiais, Wade Wilson, com um soro estranho supostamente que pode ser a cura do seu câncer. Francis, junto com sua assistente Angel, passa a submeter o Wade a uma tortura insuportável, deixando-o com os horríveis cicatrizes semelhantes a queimaduras em todo o corpo e um fator de cura acelerado. Mas o Wade não esquece, pois será chateado e quer que seu rosto volte ao normal. Armado com duas katanas, pistolas e um terno vermelho, né, um traje vermelho e máscara, o Wade torna-se Deadpool, né? Depois daqueles acontecimentos, pô, o cara pegou câncer terminal, né? Em um dos melhores momentos da vida dele, depois dele já ter feito um monte de porcaria para trás, ele acha alguma coisa que realmente traz um sentido diferente para a vida dele, e aí ele passa mal e acaba sendo diagnosticado com câncer terminal. E, né, para deixar o filme ainda mais bacana, aparece esse tal cara aí, esse agente aí, esse recrutador, e que apresenta o laboratório do Ajax para o Wade Wilson, pro Deadpool, e lá ele passa por um procedimento de muito sofrimento, muito doloroso, inclusive, e faz com que ele se torne o Deadpool, né? E passando por essa mutação. Qual que é a ideia desse laboratório? Qual que é o plano do Ajax? O Ajax recruta pessoas que estão justamente, né, querendo, sabe, desgostosas da vida, não querendo mais viver. É justamente essas pessoas que vão querer submeter a passar por esse processo, né? Quem em sã consciência, alguém feliz, ia querer passar por um processo doloroso para virar um mutante? Bom, acho que muitas pessoas também, mas é isso que acontece no caso dele, né? Dando o contexto da situação de vida que ele estava passando lá naquele momento. Então ele aceita a proposta do recrutador e depois conhece o laboratório
Ajax, e aí quando ele acaba virando o mutante, né, recebendo os fatores de cura devido ao depois de ser diagnosticado com um câncer terminal, no mesmo dia em que sua namorada aceita a sua proposta de casamento, o ex-agente de operações especiais Wade Wilson é abordado por uma organização obscura que oferece uma cura para o seu câncer. Wade aceita e conhece a Jax, né? Na verdade se chama Francis Freeman, que indica ao Wade um soro estranho, supostamente a cura para o seu câncer. Francis, junto com sua assistente, Angel Dust, passa a submeter o Wade a uma tortura insuportável, deixando-o com horríveis cicatrizes semelhantes a queimaduras em todo o corpo e um fator de cura acelerado. Mas o Wade não esquece, pois está chateado e quer que seu rosto volte ao normal. Com duas katanas e pistolas e um traje vermelho e máscara, Wade se torna Deadpool e tem como missão caçar Francis e se vingar. Justamente quando o destino sorriu para o desonradamente dispensado, né? O cara foi dispensado com desonra, né? Lá de quando ele era agente especial. Ele acaba conhecendo o amor da sua vida e é uma gêmea igualmente danificada, né, Vanessa, e o câncer terminal atrapalha um futuro feliz. Determinado a fazer qualquer coisa para obter um novo sopro de vida, Wade se submete ao tratamento altamente empírico do experimentador sádico Ajax sobre a dor que ele já sentia, né? Pô, ele já estava mal por causa do câncer, né? Então ele ia ter que ser submetido a um processo ainda mais doloroso para poder despertar os poderes mutantes dele, né? Então que ele promete despertar os genes mutantes. Agora o anti-herói todo-poderoso, livre do câncer e autocurativo, né? Com um poder de mutação de cura acelerada, tem que experimentar em primeira mão a ironia cruel da vida, diz conter sua pele outrora impecável, mas agora arruinada para sempre, atrás de uma máscara como Deadpool para se vingar de Ajax e sua capanga Angel Dust, pelo mal que foi feito. Será que o mercenário com algum dia terá sua boa aparência de volta? O Wade Wilson é um ex-agente das forças especiais que agora trabalha como mercenário. Seu mundo desmorona quando o cientista malvado, Ajax, o tortura, desfigura e o transforma em Deadpool. O experimento desonesto deixa Deadpool com poderes de cura acelerados e um senso de humor distorcido. Com a ajuda dos aliados mutantes Colossus e Megasonic, Deadpool usa suas novas habilidades para caçar o homem que quase destruiu sua vida. Depois de trabalhar com sucesso com o mercenário Deadpool por 2 anos, Wade Wilson, com cura acelerada, mas cicatrizes severas de seu corpo, depois de passar por uma mutação regenerativa experimental, não consegue acabar com seus alvos. Depois que ele se fecha dentro de um quarto do pânico, Wade estava com pressa para chegar a Vanessa. Em seu aniversário com sua namorada Vanessa, Deadpool agora é amigo de Dopinder, né, o carinha do táxi. Um motorista de táxi e garçom de meio período no bar, mas secretamente quer ser, olha só, o sonho dele é ser também um caçador de recompensas, né, um assassino contratado. Dopinder começou a levar Deadpool para todas as suas missões e também foi seu motorista de fuga. Naquela noite, depois que o casal decide começar uma família juntos, Vanessa oficialmente deixa de lado o seu dispositivo, sim, né, porque ela precisava tomar, tal, ela usava métodos contraceptivos para não engravidar e tal, justamente, e aí depois eles resolvem ter um filho, né? O alvo os rastreia e acaba que a Vanessa vai de arrasta. E quando justamente ela estava grávida do Wade, né? Então o Wade vai lá, acaba com o cara, né? Lógico, por pura vingança, e ele se culpa por ela ter, né, por ter perdido ela e tenta até cometer, ele tenta acabar com a própria vida, né? 6 semanas depois, tentando se explodir.
O cara entrou uma tamanha depressão, né, e culpa por aquilo que aconteceu com a pessoa com que ele mais se importava, né? Se a gente for lembrar aí como é que era o passado dele, o cara ele foi expulso das forças de operações especiais com desonra, né? Então, tipo, o cara era um fracassado, né, de marca maior. E aí depois disso ele acaba encontrando o grande amor da vida dele, a Vanessa, e aí depois ele acaba perdendo isso, né? Então, pô, o cara acabou passando por um processo muito triste, muito doloroso, de perda, de depressão e tentou se explodir, mas o que acontece é que ele não vai de arrasta, né? Então, antes de cometer suicídio, ele passa muito tempo com o Hazel, né, o amigo dele, o dono do bar. O Wade ainda mora com o Blind e o Wilson tem uma visão de Vanessa na vida após depois dele perder ela, né? Que diz que ele ainda não está pronto para passar dessa para melhor, né? Mas os pedaços do seu corpo permanecem vivos e são colocados de volta juntos por Colossus e o Wilson fica com apenas um token de cassino, né, feito de chumbo, um presente de aniversário com lembranças. A única coisa que resta, né, que fica com ele depois dele perder ela é esse chaveiro, né, essa lembrancinha aí que ele tem dela. Recuperando-se na mansão X, o Wilson concorda em se juntar aos X-Men como uma forma de cura. Ele, Colossus, né, e Megasonic é, respondem a um impasse entre as autoridades, né, e o jovem mutante instável Russell Collins. Um jovem mutante com piroquinismo, né, tem poder de controlar chamas, né, e um orfanato rotulado de centro de reeducação mutante. O Colossus disse ao Wade que durante seu período de recuperação, o Wade não tem permissão para acabar com a vida de ninguém, né? Colossus diz que assumiu um grande risco ao esticar o próprio pescoço para proteger o Wade. Quer dizer, o cara colocou o dele na reta, né, para tentar, né, dar outra chance pro Deadpool. Pô, mas eu não acho que seria bacana não ver um Deadpool certinho, né? A graça dele ser um anti-herói, primeiro que ele não é um herói, né? Ele é um anti-herói. E a graça é a forma que ele é, né? Sem limites, né? Meio inescrupulado. O Wilson percebe que Collins foi abusado pela equipe do orfanato e acaba com um dos membros da equipe de Collins, né, que identifica como seu agressor. Colossus o impede de tentar fazer com que o cara fosse de arraça, né, e identifica é, e qualquer outra pessoa, né? E o Wade e o Wilson são presos, né? Contidos com coleiras que suprimem os seus poderes. Eles são levados para a Icebox, uma prisão isolada para criminosos mutantes. Collins diz ao Wade que ele quer acabar com a vida do diretor, que tem prazer em torturar mutantes no orfanato. Olha só, ele acaba revelando aí um pouco da infância dele e tudo que aconteceu com ele quando ele estava no orfanato e óbvio ele guarda muitos ressentimentos e um sentimento muito grande de vingança do diretor do orfanato onde ele passou a infância dele, né? Então o Wade com ele, né, tem o prazer de torturar o orfanato. Enquanto isso, o soldado cibernético do futuro, Cable, cuja família é assassinada por Collins, mais velho, viaja de volta no tempo para acabar com o menino antes que Collins se torne um assassino. Cable invade a geladeira e ataca Collins. Wilson, cujo colarium quebrou na confusão, tenta defender Collins. Wade faz de tudo para defender Collins de Cable, que não consegue entender por que o Wade não vai de arraso, né? Tentou acabar com ele várias vezes e não consegue, né? Apesar de ter sido atingido fatalmente em vários lugares e vezes durante a batalha na prisão, o Wade não quer entender por que Cable quer acabar com um garoto de 14 anos, e Cable explica sua missão. Depois de outra batalha, Cable pega o token de Vanessa, né, que era a última lembrança que o Deadpool tinha dela, é, e Wilson força a si mesmo Cable a sair da prisão, mas não antes de Collins ouvir o Wilson negar que ele se importa com o jovem mutante. Perto
de passar dessa para melhor, novamente, o Wilson tem outra visão da Vanessa, na qual ela o convence a ajudar Collins. O Wade volta determinado a salvar Collins. Enquanto isso, na prisão, Collins faz amizade com um maior mutante chamado Juggernaut, que é mantido em uma cela especial e não tem permissão para conhecer e ver ninguém. Collins traz comida para ele e se apresenta. O Wilson organiza uma equipe chamada X-Force, que a equipe X-Force também inclui o Terry Crews, né, o Chatstarter e vários outros mutantes, né? Ele reúne essa galera aí para poder tentar libertar o Collins, né? E aí em um comboio na transferência da prisão, todos os prisioneiros estavam sendo transferidos para uma nova prisão, desde o ataque do Cable, né? E pô, o cara acabou com a prisão, então eles tiveram que ser transferidos. E aí nesse tempo aí vai acontecer alguma coisa que a gente vai descobrir agora, né? A equipe lança seu ataque ao comboio saltando de paraquedas de um helicóptero, mas todos os membros, exceto o Wilson e o sortudo Domino, morrem durante o pouso. Enquanto a dupla luta contra Cable, Collins liberta o companheiro da prisão Juggernaut, que retribui Collins concordando em ajudá-lo a acabar com o diretor do orfanato abusivo. Juggernaut destrói o caminhão em que ele e Collins estão e escapam. Cable se oferece para trabalhar com Wilson e o Domino para impedir o primeiro assassino de Collins, o que acabará levando a mais um dia e levará Collins a acabar com toda a família de Cable, razão pela qual ele viajou de volta no tempo para impedir Collins de cometer o seu primeiro assassinato. Ele concorda em dar a Wilson a chance de falar com Collins antes de tentar acabar com o menino novamente. Eles chegam a um orfanato e são dominados por Juggernaut enquanto Collins ataca o diretor. Colossus, que a princípio se recusou a ajudar o Wilson devido aos modos como ele trabalha, chega para distrair Juggernaut para o Wilson e Cable possam confrontar Collins. Depois que o Wilson parece falhar em falar com Collins, Cable atira no jovem mutante, que acaba indo de arrasta, né? O Wilson pula na frente da bala enquanto usa a coleira da Icebox, reunindo-se com Vanessa na, na vida depois, né? Depois que ele passa dessa para melhor, ele acaba se reunindo com a Vanessa, né? Sei lá, uma realidade paralela aí, num mundo depois dessa, né? Vendo esse sacrifício, Collins não acaba com o diretor. Isso muda o futuro no qual a família de Cable agora sobrevive. Cable usa a última carga de seu dispositivo de viagem no tempo que ele precisa para retornar à sua família, para voltar vários minutos e amarrar o token de Vanessa na frente do coração de Wilson. Agora, quando Wilson leva a bala para o Collins, ela é interrompida pelo token e ele sobrevive. Collins ainda muda de ideia enquanto o diretor é atropelado pelo amigo taxista de Wilson, do Pinder, né? Todo esse rolê pro cara não acabar com o diretor e ele acaba sendo atropelado. É muito icônico, né? Muito bacana esses filmes. Em uma sequência no meio dos créditos, Megasonic e sua namorada Yukio consertam o dispositivo de viagem no tempo de Cable para o Wilson, né? Ele usa para salvar a vida de Vanessa e do membro humano da X-Force, né? O Peter. A versão de Deadpool e de Wolverine é do autor, né, Ryan Reynolds, enquanto ele está pensando em estrelar o filme Lanterna Verde, né? Wolverine está se recuperando quando cruza seu caminho com Deadpool. Juntos eles formam a equipe e enfrentam um inimigo em comum. Ok, beleza, né? Depois de acompanhar toda a trajetória, né, do Deadpool e do Wolverine, né, nessa aventura de ação eletrizante, né, um bom filme para assistir e também para recomendar. É por isso que ele está sendo analisado e resumido aqui neste canal.
Vamos agora para a conclusão, né? Pô, o que a gente acha, né, do filme, umas conclusões gerais, né? Algumas coisas talvez um pouco mais técnicas que a gente pode estar dizendo aqui, né? A união entre Deadpool e Wolverine nos cinemas, embora seja uma das mais aguardadas pelos fãs da Marvel, apresenta uma série de desafios narrativos e estilísticos. Esses dois personagens com perfis tão distintos têm potencial de entregar um entretenimento memorável, mas, ao mesmo tempo, essa divergência de características pode gerar uma dissonância que, se mal explorada, compromete a coesão dos filmes, né? Então, se eles não a união entre Deadpool e Wolverine nos cinemas, embora seja uma das mais aguardadas pelos fãs da Marvel, apresenta uma série de desafios narrativos e estilísticos entre os dois personagens com perfis tão distintos, né? Tem potencial de entregar um entretenimento memorável, mas, ao mesmo tempo, essa divergência de características pode gerar uma dissonância que, se mal explorada, compromete a coesão dos filmes. De um lado, Deadpool apresenta o caos absoluto, tanto na narrativa quanto na estética. Sua capacidade de quebrar a quarta parede, suas piadas ácidas e referências à cultura pop o tornam um personagem que constantemente subverte as expectativas do público. Por outro lado, Wolverine é introspectivo, né, sombrio, carrega o peso de décadas de sofrimento e que confere ao personagem uma profundidade emocional rara no universo dos super-heróis. O desafio do filme está em equilibrar esses dois mundos sem que o personagem ofusque o outro. Então eles precisam achar uma harmonia entre os dois personagens que têm algumas semelhanças ali dos seus poderes. Os dois têm o fator de cura, né, acelerada, mas cada um tem uma trajetória muito diferente e bem específica de vida. Então o desafio dos produtores e dos diretores era trazer uma harmonia entre esses dois personagens que não são heróis, né? Eles são anti-heróis, os dois, e fazer com que isso tivesse uma harmonia e casasse muito bem para trazer um bom filme, né? Por isso que eu disse lá no começo, quem gostou de Deadpool 1 e Deadpool 2, quem curtiu o trabalho que foi feito com esses dois filmes, provavelmente iria gostar do terceiro, porque os mesmos caras estão ali, né? Estavam ali na produção do filme, né? Em algumas cenas, o humor excessivo de Deadpool parece desviar a atenção do drama mais pesado de Logan, o que pode gerar uma sensação de superficialidade em momentos onde a profundidade emocional seria bem-vinda. né? Em termos de direção, a escolha por uma ação desenfreada combinada com o humor típico de Deadpool funciona bem às cenas de combate. No entanto, a transição entre a leveza cômica e a seriedade do arco narrativo de Wolverine, por suas vezes abrupta, essa falta de equilíbrio entre os tons impede o filme de alcançar seu potencial máximo. Há uma certa dificuldade em harmonizar o estilo irreverente com o lado mais sombrio e filosófico do Wolverine. Então, como eu disse, era um desafio muito grande, né? São dois personagens que têm, inclusive, personalidades completamente distintas, né? A sua forma de agir e de se comportar, até sua visão de mundo devido às suas experiências, são completamente diferentes, né? A química entre os dois personagens, impulsionada por diálogos rápidos e cenas de ação bem coreografadas, garante o interesse e o engajamento do espectador. A conclusão do filme, embora previsível, entrega uma mensagem sobre a complementariedade das diferenças. Deadpool e Wolverine, apesar de suas abordagens opostas, encontram um terreno comum, o que traz um senso de equilíbrio e cooperação que faz o filme funcionar em seus momentos finais. No entanto, há uma clara sensação de que o potencial dramático do encontro entre os dois personagens poderia ter sido explorado com maior profundidade. Em resumo, a colaboração entre Deadpool e Wolverine é divertida e cheia de momentos impactantes, mas peca ao deixar de lado uma exploração mais densa de seus conflitos internos. O filme cumpre com o que promete, né, no quesito entretenimento, mas para os fãs mais exigentes pode faltar a profundidade esperada, né? Realmente, é um desafio muito grande conseguir conciliar a profundidade, a personalidade, né, distintas dos dois personagens. Isso gerou
Com certeza, né? Obviamente gera muita expectativa tanto nas pessoas que conhecem superficialmente, né? Pessoas que conheceram o Deadpool agora pelos filmes, que não conheciam o Deadpool antes da versão dos quadrinhos, né? E tanto aqueles que já conheciam dos quadrinhos, e principalmente o Wolverine, que já é uma figura bem mais conhecida, bem mais antiga. É, então era um desafio muito grande para os caras conseguirem trazer isso e colocar uma harmonia, né? Ele entrega o que ele promete em questão de entretenimento, ação, tem muita ação, muita porradaria, mas poderia ter sido explorado um pouco mais, né? O Wolverine é um personagem muito complexo e tem uma profundidade muito grande devido à história dele. E isso talvez, né, eles não queriam colocar um clima muito pesado, né, também no filme, né, a Marvel depois que foi comprada pela Disney, ela virou uma empresa muito mais teen, né, então é preciso passar um pouco mais de leveza, não muito peso, né, para poder também cativar esse público mais jovem que muitos conheceram o universo da Marvel, acabando conhecendo mais heróis e outros personagens através dos filmes, né, e não necessariamente pelos quadrinhos, né, onde tem as histórias ali originais dos personagens, né. O que a gente vê no cinema são mais adaptações que em muitos momentos tentam ser fiel aos quadrinhos, mas que em muitos momentos também precisam ser adaptadas para poder fazer algum sentido para o cinema. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Às vezes muitos fãs querem que sejam 100% fiel, né, aos quadrinhos, mas muitas vezes por uma questão de adaptabilidade não é possível fazer, mas ainda assim consegue entregar um trabalho final muito satisfatório. Então, para você aí que é fã, que assistiu os filmes, também é fã do Wolverine, viu ele em outros filmes, vai também gostar, vai apreciar, vai curtir esse filme Deadpool e Wolverine. Então fica aí a minha recomendação nessa análise, nesse resumo. Eu espero que você tenha gostado, tenha curtido esse vídeo. Eu agradeço a você que ficou até aqui comigo nessa análise, nesse resumo. E se você gostou, deixa um like, fortalece o nosso trabalho, se inscreve nesse canal, tá? Para não perder nenhum vídeo. Aperta lá no sininho, né? Clica lá no sininho para você poder receber a notificação. A gente sabe que o YouTube não entrega o conteúdo para todo mundo, então se você clicar lá no sininho, ativar o sininho, você vai poder receber todos os vídeos aí no momento em que a gente lançar aqui no canal. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto. Então, Cable se oferece para trabalhar com Wade Wilson e Domino para impedir o primeiro assassinato de Collins, que o acaba levando a mais um dia e levará Collins a acabar com toda a família de Cable, né? Isso que ele quer evitar, a razão pela qual ele viajou de volta no tempo para impedir Collins cometer o seu primeiro assassinato. Então ele concorda a dar a Wilson a chance de falar com Collins antes de tentar acabar com a vida do garoto. Eles chegam ao orfanato e são dominados por Juggernaut enquanto Collins ataca o diretor. Colossus, que a princípio se recusou a ajudar o Wilson devido aos seus modos, né, de brutais de acabar com a vida dos seus oponentes, dos seus inimigos, chega para distrair Juggernaut para que o Wilson e Cable possam confrontar Collins. Depois que o Wilson parece falhar em falar com Collins, Cable dispara no jovem mutante. O Wilson pula na frente da bala enquanto usa a coleira Icebox e acaba indo de arrasta, reunindo-se com Vanessa depois que ele passa dessa pra melhor, né? Vendo esse sacrifício, Collins não acaba com o diretor, ele acaba não se arrependendo, né? Mas pô, ele vê ali um sentido, caramba, o cara pulou na frente da bala para poder impedir essa situação aqui, então eu não vou, por mais que o diretor fosse um cara abusador, né, que também merecesse, né, aquele destino, vamos, né, ser francos aqui, pô, né, quem é que é intolerável, né, não tem como tolerar abuso, ainda mais contra menores de idade, entendeu? Então ele estava tentando fazer a justiça pelo que tinha acontecido com ele na infância dele, né? Então ele estava tentando fazer algo nobre ali, tentar recuperar a honra dele e também fazer com que aquilo não acontecesse com mais ninguém, o Collins. E aí depois que o Wade pulou na frente da bala, que o Deadpool tentou dar a vida, né, por ele, ele acabou desistindo de fazer o que ele queria ter feito, né? Então, e aí na conclusão a gente vê o seguinte, né? A união entre Deadpool e Wolverine nos cinemas, embora seja uma das mais aguardadas pelos fãs da Marvel, apresenta uma série de desafios narrativos e estilísticos.
Esses dois personagens com perfis tão distintos têm um potencial de entregar um entretenimento memorável, mas, ao mesmo tempo, essa divergência de características pode gerar uma dissonância que, se mal explorada, pode comprometer, né, e fazer com que não seja um bom filme, né, comprometer a coesão do filme e se não conseguir achar o equilíbrio entre esses dois personagens. De um lado, Deadpool representa o caos absoluto, tanto na narrativa quanto na estética. Sua capacidade de quebrar a quarta parede, suas piadas ácidas e referências à cultura pop o tornam um personagem que constantemente subverte as expectativas do público. Por outro lado, Wolverine é introspectivo, sombrio e carrega o peso de décadas de sofrimento, o que confere ao personagem uma profundidade emocional rara no universo dos super-heróis. O desafio do filme está em equilibrar esses dois mundos sem que o personagem ofusque o outro. Em algumas cenas, o humor excessivo de Deadpool parece desviar a atenção do drama mais pesado de Logan, o que pode gerar uma sensação de superficialidade em momentos onde a profundidade emocional seria bem-vinda. Em termos de direção, a escolha por uma ação desenfreada, combinada com o humor típico de Deadpool, funciona bem em cenas de combate. No entanto, a transição entre a leveza cômica e a seriedade do arco narrativo de Wolverine, por vezes, é abrupta. Essa falta de equilíbrio entre os tons impede o filme de alcançar seu potencial máximo. Há uma certa dificuldade em harmonizar o estilo irreverente com o lado mais sombrio e filosófico de Wolverine, né? São dois personagens com personalidades e histórias de vida completamente diferentes, né? E que eles precisavam achar um equilíbrio para que não ficasse, para que não faltasse, né? Para que não faltasse pra gente no filme. Eles precisavam abordar ali com um pouco de profundidade o Wolverine, porque isso que o personagem ele tem muitos traumas emocionais devido à história de vida dele, muita coisa aconteceu, só coisa ruim, né, na maior parte das vezes. E também, e aí tem um lado do Deadpool, que ele também tem a sua história de vida, tem os seus traumas e tudo mais, só que a forma, né, a ótica dele do mundo e a forma dele abordar isso, a forma dele se comportar devido às coisas que acontecem na vida dele é diferente da forma do Wolverine se comportar, né? Então essas questões, tanto outras como a personalidade, o enredo do filme, a proposta, tudo precisava harmonizar para que fosse realmente um bom filme e conseguir entregar. Mas também tem outras questões, né? Depois que a Disney comprou também a Marvel, tem essa questão dela ter ficado um pouco mais teen, né? A gente vê com outros filmes como Homem-Formiga, pô, aquilo foi um filme completamente infantil, né? E outros filmes aí que deveriam ter um teor um pouco mais adulto, né? Quem lê os quadrinhos sabe como é que é, né? Muitas vezes não tem muita censura de alguns temas e outras coisas. E abordam temas bem mais pesados às vezes, né? E que para o cinema teria que ser adaptado de uma forma que transparecesse um pouco mais leve, né? É, é, Todos os filmes do Deadpool têm indicação classificativa, né? Você precisa 14, e 16 anos, então você precisa ter uma certa idade para você poder assistir. O que é lógico, né? Porque esses personagens eles trazem uma carga um pouco maior, né? De violência, de dramaticidade e tudo mais. Então, e mesmo assim, né, e mesmo tendo uma classificação indicativa para o filme, para poder ter um pouco mais de liberdade para poder abordar esses temas, não foi bem assim que aconteceu, né? Então, mas ainda assim, no final, conseguiu entregar uma boa obra, né? É, a conclusão do filme, embora previsível, entrega uma mensagem sobre a complementariedade das diferenças, né? Como as diferenças podem se complementar, né? A gente tem um personagem que é muito extrovertido, com outro personagem que é mais introvertido e como essas duas personalidades, essas duas histórias de vidas poderiam se unir e formar uma boa aliança por um objetivo em comum, né?
Então, Deadpool e Wolverine, apesar de suas abordagens opostas, encontram um terreno comum, o que traz um senso de equilíbrio e cooperação que faz o filme funcionar em seus momentos finais. No entanto, há uma clara sensação de que o potencial dramático do encontro entre os dois personagens poderia ter sido melhor explorada, com mais profundidade. Em resumo, a colaboração entre Deadpool e Wolverine é divertida e cheia de momentos impactantes, mas peca ao deixar de lado uma exploração mais densa dos seus conflitos internos. O filme cumpre com o que promete no quesito de entretenimento, mas para os fãs mais exigentes pode faltar a profundidade esperada, né? Quem conhece Deadpool e Wolverine nos quadrinhos sabe que eles são personagens bem mais complexos, bem mais profundos e que tem muitas questões muito interessantes de delas serem abordadas no cinema. Mas como também, né, é feito para vender o filme, para vender, então muitas coisas são alteradas tanto na história, tanto na narrativa, para que siga os caminhos que os investidores, né, na verdade querem que sigam, para que o filme, além de ser divertido e tenha um mínimo de coerência com os quadrinhos, né, ele possa também vender e arrecadar bastante no cinema, que é o objetivo final aí de tudo isso. Então a gente vai ficando por aqui nessa conclusão, nessa análise, né? É isso que a gente tem para dizer sobre esse filme. No geral, é um filme muito bom, né? Merece sua atenção. Como eu disse, se você gostou do primeiro filme, se você gostou do primeiro filme, provavelmente você vai gostar desse terceiro filme. Muita ação, muito bacana, muita porradaria, né? Típico desses dois personagens, típico desses dois anti-heróis, que não é um signo, um arquétipo muito comum da gente ver nos cinemas, né? O Deadpool e o Wolverine basicamente são os únicos. Assim também teve o Killmonger lá, né, lá do Pantera Negra, né, também é um exemplo muito bom de anti-herói, que se você for ver, as motivações dele são muito nobres, né, mas talvez a execução não tenha sido da melhor forma, né, então ele acabou se dando mal no final, né? O que é diferente aqui, né, com Deadpool e Wolverine, eles não são heróis, mas eles são dois personagens que são protagonistas aí dentro do universo da Marvel, e claro que no final teria que dar tudo bom para eles, né, e dar tudo muito certinho. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse resumo, dessa análise, né? Deixe o seu comentário aí sobre o que você achou desse filme, se você já assistiu, se você achou bacana, se você não achou, se fugiu das expectativas que você tinha, ou se te agradou, né? Deixe o seu comentário aí. Não esquece também de deixar um like, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação, né? A gente sabe que o YouTube não entrega para todo mundo que está inscrito no canal, né? E aí você precisa ativar esse sininho caso você queira receber assim que a gente postar o vídeo e já aparecer lá, bum, a notificação para você poder assistir. Você ativa o sininho de notificações, beleza? Então, muito obrigado você que ficou até aqui. Esse foi o nosso resumo e análise de Deadpool e Wolverine, que inclusive foi lançado nesse ano de 2024. Muito obrigado, até a próxima análise e resumo aqui no canal. Tamo junto, valeu.
Ja,